E aqui na Santa Casa a gente tem um serviço de reabilitação para pacientes com doenças pulmonares, de todos os tipos. O nosso centro, graças ao Dr. Paulo Teixeira, que foi ele que foi apresentado para a associação, ele que talvez viria fazer a palestra, mas por compromissos ele pediu que eu fizesse. Ele foi o pioneiro aqui na Santa Casa e depois de uns anos eu já tinha uma formação dentro de pneumologia e ciências do movimento e eu gostei muito, me apaixonei pela reabilitação. Então, hoje o meu público, mais de 70% são pessoas da terceira idade, muitas vezes que nem têm doença respiratória, e parte que tem doença respiratória já na terceira idade, e a gente tem um programa que dura uns 3 meses, onde a gente tem uma equipe multiprofissional trabalhando comigo, então eu não trabalho sozinha no centro, eu tenho uma psiquiatra, além do Dr. Paulo, nós temos uma nutricionista e uma enfermeira, além da fisioterapia. Então, a gente compõe um pacote, que a gente chama de um programa, onde o paciente é avaliado por essa equipe, faz o tratamento que leva uns 2 meses, e depois é reavaliado para a gente ver quais foram os resultados. Mas hoje eu não vim falar de reabilitação pulmonar nas doenças pulmonares, eu vim falar mais do COVID. E como eu estou atendendo muito paciente COVID e pós-COVID, eu trouxe algumas coisas que eu achei que seriam pertinentes, porque as pessoas às vezes não têm uma informação muito clara. Eu vou tentar ser menos científica possível, tentar usar uma linguagem mais simples, mas, por favor, me interrompam se tiver algum termo que não está sendo compreendido. Às vezes a gente se perde um pouquinho, quem é da área da pneu. Então, eu vou compartilhar minha tela, começar aqui pela minha apresentação lá em cima. Então, já me apresentei. E eu trouxe essas informações porque todos os pacientes que eu atendo, muitas vezes nem todo mundo lá em casa teve COVID. Um está contaminado, outros não. Então, existem informações que a gente tem que continuar batendo um pouco na tecla e trazendo para vocês, tá? Então, muita informação na mídia, muita informação, e às vezes ela sai com ruído. Então, o que a gente tem que saber? Hoje, o funcionário da Santa Casa, vou dar como exemplo, quando ele apresenta o primeiro sintoma, que ele percebe o primeiro sintoma, a gente espera 3 dias e faz um PCR, né? Que é o teste padrão ouro, o teste que realmente amplia, eles tiram uma coleta num cotonete, colocam num aparelho, esse aparelho amplia e eles conseguem enxergar partes do DNA, né, fragmentos desse vírus. E aí a gente fica 10 dias afastado do hospital para não contaminar colegas. E depois do 1º ao 10º dia, existe risco da gente contaminar as outras pessoas. Depois desse tempo, a gente não contamina mais as pessoas. Por isso que se conta mais ou menos de 10 a 14 dias após o primeiro dia do sintoma, do primeiro sintoma. Então, segue algumas orientações para isolamento domiciliar. Se caso algum de vocês tenha em casa, algum familiar, tem que ter esses cuidados, né? Tentar isolar em casa é bem difícil, a gente sabe, mas algumas orientações de não usar a cama, mesa e banho, vamos usar essa expressão que aí é fácil de lembrar, que talheres e utensílios de uso pessoal a gente não compartilha. Se a pessoa que está doente conseguir dormir e usar um outro banheiro, melhor. O dormitório isolado, né, ele evita o contágio. E se caso não existir essa possibilidade, o uso de máscara em casa seria o ideal, ou que a pessoa pessoa não contaminada fosse na casa de um parente que não esteja com COVID. Então, quando não é possível, a gente tenta higienizar o banheiro que a pessoa usa. A pessoa que está infectada, ela tem que ficar sempre cobrindo a boca
para não contaminar as pessoas da casa, roupas de cama e lixo e outros utensílios que possam ter gotículas, a gente evita um contato de pessoas não doentes, e sempre muito mais limpeza na casa quando existe uma pessoa contaminada e outra não. Mas, de modo geral, como eu falei, a contaminação ela se dá por secreção. Se falou muito que ficava no ar, falou muito em que poderia ser um vírus que ele ficava por transmissão de aerossóis, mas hoje a gente sabe que a gente precisa de fragmentos um pouco maiores, como gotículas de saliva, espirro, tosse, secreção, a gente usou catarro ali, mas é a secreção que vem na tosse, contato mais próximo, como mão, beijo, abraço, né? E objetos de superfície a gente pega quando a pessoa, então, tosse, espirra e uma outra pessoa imediatamente põe a mão e leva ao rosto. Então, a lavagem de mãos, ela é fundamental para a redução de contaminação de quem está com alguém doente em casa. Então, e de modo geral, o que eu percebi? Que as pessoas, por mais que a mídia fala, escreve, né, explora muito a notícia do corona, a gente tem que lembrar que ele é muito amplo. A gente pode ter uma simples rinite para uma pneumonia grave. Não vou entrar em muitos detalhes clínicos, né, mas o que é importante a gente gravar? Saber o que são os sintomas mais frequentes, que é a febre ela está presente praticamente em todas as pessoas. Idosos não têm tendência de fazer febre nas infecções, porque o nosso sistema imunológico ele envelhece com a nossa pele, envelhece com o nosso pulmão, e o nosso sistema imunológico, por ser um pouco mais velho, ele também às vezes não se manifesta em alguns tipos de infecção, mas no coronavírus sim, porque é um vírus que a gente nunca fez anticorpo. Então, febre, normalmente o idoso vai apresentar. Dores no corpo, dores de cabeça, náuseas, inapetência. A garganta, ela arde como se um gatinho tivesse arranhado a gente. A perda do paladar e olfato varia muito, mas a grande maioria das pessoas tem perda de paladar. A fadiga, né, aquele cansaço, aquela falta de vitalidade, e eu vou explicar por que isso acontece. Vou enfatizar muito para explicar por que as pessoas se sentem tão prostradas no Covid. Então, tosse seca, né, e às vezes muito intensa tosse, dificuldade para respirar quando está mais grave, e casos graves que evoluem para pneumonia, a necessidade de hospitalização. Então, a repercussão mais importante que é a redução drástica na atividade de vida diária da gente. A gente não come direito, não dorme direito, a gente não se relaciona. Além do lockdown nos trazer uma alteração nas nossas atividades de vida diária, nos nossos compromissos, no nosso trabalho, a gente tem uma alteração em todas as nossas atividades. Se percebe alteração em todo o sistema músculo-esquelético, a maioria das pessoas tem dor, peso nas pernas, cansaço ao ficar de pé, caminhar. Muita redução na resistência, na capacidade aeróbica, né? O que é a capacidade aeróbica? A nossa capacidade de manter o movimento, de caminhar, de manter uma atividade. Perda da massa muscular. Todos os meus pacientes perdem massa muscular, a gente pensa que está emagrecendo, perdendo gordura, não, a gente perde músculo, o que é ruim para o corpo. A depressão está normalmente associada a alguns dias ou todos os dias, isso depende, o caso, depende da pessoa. Fadiga e falta de ar. São presentes a falta de ar mais em casos moderados a graves de Covid. Então, eu estou só embasando do que eu vou falar. Eu não vou me estender muito e vou tentar ser o mais objetiva possível, mas existem muitos objetivos na reabilitação pós-Covid. Porque eu tenho uma pessoa que ela está cansada, com perda muscular, com perda de resistência, perda de vitalidade, com comprometimento, às vezes pulmonar, às vezes não. Então, a gente precisa,
como objetivo maior é melhorar essa sensação de cansaço, de fadiga. E a fadiga ela é muito confundida com falta de ar, que é a nossa dispneia, que a gente usa essa expressão dispneia para falta de ar. É muito confundido isso, tá? Se vocês não entenderem algum termo, por favor, me interrompam. Então, um dos objetivos nosso é promover um recondicionamento físico, né? Tentar trazer a pessoa de volta ao condicionamento que ela tinha antes do Covid, melhorar a tolerância ao esforço, aos exercícios, reduzindo, assim, a ansiedade e depressão, retornar às atividades diárias, retornar à atividade física e, com isso, melhorar a qualidade de vida. Então, de modo geral, esses são os objetivos que a gente tem na reabilitação. Calma que eu já vou chegar numa parte mais prática, mais concreta. Então, eu trouxe exercícios respiratórios que é o que estamos prescrevendo para os pacientes que estão hospitalizados com Covid e pacientes que estão em casa com Covid leve a moderado e no hospital também Covid leve a moderado. Eu não vou falar de pacientes graves, pacientes de UTI, porque não é pertinente da palestra. Então, eu trouxe um pouquinho de anatomia, só para a gente lembrar que, na verdade, nosso grande músculo respiratório é o diafragma, esse músculo grande que fica aqui embaixo das costelas. Por que eu trouxe ele? Para lembrar que ele é um músculo. E ele fadiga, e ele perde fibras musculares no Covid. Ainda a gente está estudando muito para saber o que acontece no corpo das pessoas com Covid. A gente já sabe que nos exames de imagem ficam alterados, os exames de sangue, algumas células, os dedímeros que falam, mas o que efetivamente acontece nos músculos no Covid, ainda a gente tem que estudar. É uma doença nova e a gente vai descobrir muitas coisas sobre o Covid ainda, que hoje a gente não sabe. Provavelmente eu vou falar alguma coisa aqui que daqui uns 3 meses não seja verdade. Então, eu vou me restringir a falar bem da experiência que eu estou tendo do atendimento. Eu já atendi mais de 100 pacientes Covid, sem dúvida, e eu vou falar do que eu vi e vou ressaltar que não existe muito embasamento científico, né? Vou embasar na minha experiência e de como eu tenho ajudado os pacientes em relação à fisiorrespiratória. Então, eu trouxe essa figura para a gente lembrar que quando a gente inspira, o ar entra, nossas costelas se abrem e o pulmão se expande como um balão cor-de-rosa lindo. E quando a gente solta o ar, que a gente fala que é expiração, as costelas se fecham e o pulmão se retrai. Tá? Calma que vocês vão entender por que eu vou falar disso. Então, aqui está nosso pulmãozinho, tá? Eu trouxe isso aqui para vocês entenderem por que dos exercícios respiratórios, o que eles fazem no pulmão. Porque depois de tanto tempo atendendo paciente com doença pulmonar e com Covid, eu me dei conta de uma coisa: se as pessoas não entendem por que estão fazendo os exercícios, por que estão fazendo as coisas, elas não fazem. E isso faz muita diferença no tratamento, na aderência ao tratamento. Então, hoje, eu explico muito para os meus pacientes o que efeito está acontecendo de uma forma que eles entendam. Então, eu falo assim, olha, lá no nosso pulmão, a gente tem a parte por onde passa o ar, que é aqui, está sendo conduzido o ar, e quando chega lá no fundinho do pulmão, é essa parte aqui que eu ampliei. Isso que a gente chama de alvéolo, é aqui que inflama. São essas pequenas, parece caixinhos de uvas, tá? Que aqui eu ampliei, ó. E esses caixinhos de uvas que inflamam. Então, quando inflama, isso aqui não fica assim bonitinho, ele fecha. Quando ele fecha, o ar não entra no nosso corpo, ele precisa estar... ele precisa estar cheinho, para quando o ar chega, o ar inspirado chega aqui, ele entra para dentro do vaso sanguíneo que está grudadinho com o alvéolo ali. Então, quando a gente está com Covid, isso fica fechado, fica inflamado, o ar não passa. Por isso, as pessoas que tiveram Covid, quando
puxam o ar tem uma sensação ruim, que tranca, que dói, que arde. Os pacientes referem várias sensações de que tranca o ar quando puxa fundo, que o ar não passa porque não tem para onde ir, tá fechadinho isso. Quando se faz tomografia, e vocês ouviram falar muito, tem 25% de comprometimento, tem 50%, o que acontece? O paciente vai lá fazer tomografia e quando está fechadinho, ali dentro está inflamado. Quando bate o raio da tomografia, o raio não passa e fica esbranquiçado. Onde passa é porque encontrou ar, e aí fica escuro na tomografia. Onde não passa, fica esbranquiçado e parece que alguém lixou. Por isso a gente chama na tomografia vidro fosco, vocês vão ouvir falar muito disso na TV, que ficam com tantos por cento de vidro fosco na tomografia. Isso significa que aquela parte que está fechada não está respirando, não está acontecendo a troca de O2 por CO2. É isso que o vírus faz. Ele inflama e esses componentes aqui não acontecem, o ar não entra para dentro do nosso sangue. Por que eu vou falar? Porque agora eu vou mostrar exercícios que a gente faz com os pacientes, que nós estamos fazendo com os pacientes. Um pouquinho, vou abrir um outro site aqui. Como é que eu faço? Aqui. Eu trouxe vídeos dos exercícios que eu tenho feito com os meus pacientes por vídeo, muitas vezes presencial. Eu achei que seriam coisas práticas que vocês podem fazer em casa e que podem ensinar para as pessoas que estão com Covid. A gente tem um protocolo aqui na Santa Casa, só um pouquinho que ele está meio lento, a internet aqui, estou tentando abrir. Não sei por que não está indo, só um pouquinho. Aqui. Vamos esperar só um pouquinho que ele já vai abrir. Às vezes a internet aqui também não está legal. Está abrindo. Então, vou ver se eu consigo ampliar o exercício. A gente tem ensinado os exercícios para as pessoas que... Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui, ó. Vocês estão enxergando ela ali? Vamos ver se eu amplio isso aqui. Às vezes a tecnologia não nos ajuda, né? Estava agora dando uma aula e rolou. Eu não estou conseguindo ampliar o exercício, tá? Vamos ver se vocês enxergam aí, estão enxergando? Então, ela está sentada numa cadeira e ela está abrindo os braços e puxando o ar. E quando ela fecha os braços, ela solta o ar. Lembram que eu falei como a inspiração, quando as costelas abrem, o pulmão insufla, as costelas fecham, o pulmão desinsufla. Por isso, fazer os exercícios abrindo os braços é mais indicado para a gente expandir mais o pulmão. Esse exercício ele pode ser feito dessa forma, ou a gente pode levantar os braços pela frente, puxando o ar, e quando volta, assopra o ar. Ele é muito fácil de fazer, e ele realmente ajuda aquele saquinho alveolar a inflar e desinflar, principalmente aquele que está inflamado. Esse aqui é um outro exemplo. Às vezes eu clicava e ele ficava bem grande, essa foto, eu não estou conseguindo. Tá? Aqui a gente está vendo ela fazer uma inspiração fracionada. Então, ela vai puxando o ar, puxando o ar, puxando o ar. Toda vez que ela puxa, ela tranca um pouquinho. Tá? E quando ela volta os braços, ela solta o ar. Então, mesmo princípio, quando a gente está inflando o pulmão, os braços vão abrindo. Os braços vão abrindo até que tu puxa, tu enche uma parte do pulmão, puxa de novo outra parte, puxa de novo uma outra parte. Então, vai insuflando fracionalmente o pulmão. E isso vai fazendo também que tu abra outras áreas pulmonares, principalmente começando de ápice para base. Quem tem Covid, a grande maioria dos pacientes que a gente tenha visto, todas as áreas pulmonares são afetadas. Existia a teoria de que alguns vírus afetavam mais a parte de cima, outros a parte de baixo, mas o que eu tenho visto em todas as tomografias é que há uma mistura
como a gente diz, difuso o pulmão. Posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Salomé. Essa respiração que a gente faz ali com os braços, a gente faz vai inchando o abdominal ou a parte de cima aqui do então, assim, ó, esses dois exercícios você enche o pulmão. E agora eu vou mostrar um último onde você trabalha só o abdominal. Porque o que acontece? Quando a gente faz esses, a gente está abrindo os 3 lobos. De um lado, os 2 de outro. Quando a gente trabalha mais respiração diafragmática, a gente traz mais a base do pulmão. Tá? Que é o último que eu já ia mostrar agora, a respiração diafragmática, tá vendo? Ó, então a gente coloca a mão no abdômen, quando puxa o ar pelo nariz, a barriguinha vem para fora, não é que a barriga vai para fora, o diafragma desce. Quando a gente solta, o diafragma sobe. Quando vocês fazem exercício na academia, pilates, ela ensina essas respirações. Quando você faz força, puxa o ar, solta o ar quando está voltando o movimento. Então, esse é um dos exercícios mais usados, que a gente chama de respiração diafragmática. Ele é usado muito no pós-Covid, porque quando a gente consegue baixar a nossa cúpula diafragmática, lembra daquele diafragma ali do desenho? A gente consegue baixar, a gente faz um fole maior, que a gente abre mais espaço na caixa torácica. E isso faz com que o pulmão expanda mais, que é esse nosso objetivo. É um balão que a gente enche, consegue encher um pouquinho mais, porque ele é móvel, ele tem bastante complacência, que a gente chama. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, e eu tenho observado, meu marido está fazendo físio, né, respiratório, porque ele foi entubado. E aí, ele não está acostumado a fazer respiração abdominal. Faz aquela respiração errada que a gente faz, né? Só em cima. Então, a dificuldade dele é abdominal, e ele é uma pessoa tão teimosinha, que daí eu quero ensinar para ele como é que faz, porque eu acabei aprendendo através da yoga, através das nossas aulas de alongamento, que daí elas foram nos ensinando como fazer essa respiração. E ele não consegue fazer. Eu vou mostrar aqui um último ó para ver como é que tu pode mostrar para ele deitado, porque às vezes sentada realmente a pessoa está muito cansada, não consegue. Olha como fica deitado, fica mais fácil de fazer. Ó, puxa e assopra. Muitas vezes a pessoa no pós-Covid está muito cansada, está fadigada, então ela não consegue fazer e nem ficar sentada, ela precisa deitar. E existe o que a gente... Muitos pacientes meus que estão em casa estão deitando de barriga para baixo para a saturação aumentar. Então, já se criou essa estratégia. De que quando a gente está com baixa saturação, muita falta de ar e está em casa com Covid, a gente deita de barriguinha para baixo, coloca o oxímetro e vê se melhora. Muitas vezes não é, a pessoa tem barriguinha, já não fica muito bem. Mas aí a gente faz esse posicionamento com a cabeceira um pouquinho mais alta. Tá? E agora vamos voltar para os exercícios físicos. Então, por que tem que ter exercício físico? Dentro do nosso corpo, nós temos 2 tipos de fibra muscular. O músculo a gente tem lá no coração, nas pernas, nos braços, nós temos no diafragma, é um músculo, e nós temos basicamente 2 tipos de músculos. Um que está cheio de vasos sanguíneos e possui mais mitocôndrias. Já vou falar dela, não sei se vocês vão lembrar lá da escola, lá da biologia bem básica. E os outros têm poucas mitocôndrias. Porque, Bato, onde é que tu tirou essa história de mitocôndria? O que acontece? É lá que a gente faz a nossa respiração, é ali que a gente consegue produzir a energia. A nossa energia corporal chama de ATP, adenosina trifosfato. Mas por que tu está complicando? Não é, é que só para vocês entenderem que quando nós temos muita fibra muscular do tipo 1, ela usa o oxigênio e ela produz muita energia para a gente. Quando a gente não tem muito desse tipo de fibra no corpo, a gente não produz muita energia, a gente se cansa fácil. E é isso que a gente tem visto no Covid. O Covid causa uma perda muito grande deste tipo de fibra muscular.
e a gente fica fadigado porque a gente não consegue produzir energia. Então, deixa eu até aumentar aqui, que eu até me esqueci que tínhamos que aumentar. Ficou mais bonito assim, ó. Esse é um slide que eu dou muito para os meus alunos, só para a gente lembrar qual é a função de cada tipo de fibra muscular. A gente tem, então, eu coloquei 2 tipos, porque elas são muito próximas, essas duas, mas essas tipos de fibra, tipo 2, ele tem uma capacidade de usar oxigênio para obter energia muito baixa, por isso que a gente diz capacidade oxidativa baixa. O que muitos anos aqui na reabilitação a gente observa que todas as pessoas que chegam para fazer reabilitação e têm uma doença pulmonar, elas chegam com uma resistência muito baixa, elas fadigam muito fácil, elas estão sempre cansadas, tomar um banho é um suplício, tem que tomar banho sentado, não consegue caminhar em um shopping com a família, então sente dificuldade das pequenas atividades. E o que a gente vê nessas pessoas, e isso já está bem estudado, que elas têm poucas fibras oxidativas, tipo 1, que são fibras musculares que nos dão muita resistência, tá? Que tem muitas mitocôndrias e por isso ela faz uma alta atividade de ATP, ela consegue fabricar mais energia, coisa que as tipo 2 não. Nem vou me deter, ó, esse slide ele é difícil, tá? Mas só para exemplificar, nós temos 2 tipos de obtenção de energia no nosso corpo. A gente come, os nutrientes vão lá para o sangue, e quando a gente come açúcar ou come pão, isso se transforma em glicose. Quando a gente tem uma molécula de glicose, a gente consegue fazer 2 ATPs, só 2. Mas quando a gente tem oxigênio no corpo, a gente produz 34 ATPs. Então, existem 2 formas de a gente obter energia no nosso corpo. Uma é a forma glicolítica. Estou simplificando para não deixar muito complicado, para deixar um pouco mais didático. Talvez esteja simplificando até demais, mas a gente também não precisa entrar nesses detalhes mais técnicos. Então, a gente consegue fabricar aqui, com todo esse processo, 4 moedas energéticas, enquanto com um tipo de fibra cheio de mitocôndrias, com uso de oxigênio, a gente fabrica 34 moedas energéticas. Então, quanto mais fibras desse tipo nós temos no nosso corpo, mais vitalidade a gente tem para as atividades. E é justamente aí que o COVID nos complica. Agora eu vou voltar lá para exercício físico. O que nos complica? Como a gente fica muito tempo com baixa oxigenação, com pouco oxigênio, as nossas fibras que usam oxigênio vão sendo perdidas, depledadas do nosso organismo. E isso acaba fazendo com que a gente fique com muita fadiga, com muita vontade de ficar deitado durante o COVID, e isso a gente tem visto que segue no pós-COVID. Então, quanto mais grave você teve a tua doença, quanto mais grave foi o teu COVID, mais fibras musculares oxidativas a gente perdeu, porque mais tempo tu ficasse em baixa saturação, em baixa oxigenação, com pouco oxigênio. Existem outros argumentos que vocês podem ter ouvido falar na internet, num médico dando entrevista, nos especialistas, nos vasculares, e que o COVID ele se agrega ao ferro da nossa hemoglobina. E a hemoglobina é nosso pacotinho que leva o oxigênio para dentro do corpo. Como ele se liga no ferro, a nossa hemoglobina fica sem oxigênio, ela não consegue levar oxigênio, é como se tirasse a bolsinha dela. E aí, o oxigênio não circulando, o organismo percebe e começa a depledar, a perder, a retirar fibras que usam oxigênio. Só que essas fibras de oxigênio são muito importantes, elas que nos dão energia boa para fazer as atividades que duram tempo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que eu dou para os meus pacientes que tiveram COVID e eles começam, depois ali do 10º dia de COVID, começam já a fazer uma reabilitação em casa. Tem tanta gente contaminada ao mesmo tempo que a gente não vai ter centros para todas essas pessoas. Então, eu trouxe aqui uns exercícios para que vocês possam passar para os seus familiares ou até mesmo fazerem enquanto em lockdown, se vocês estão notando que estão muito
sedentários, que tiveram Covid. Então, esses são exercícios que qualquer um pode fazer sem risco. Sem risco de quê? Mas que risco tem? Tem de cair, de se machucar, de formar uma contratura. O exercício que ele não é bem prescrito, ele é como um remédio que você dá errado para uma pessoa, você faz mal para a pessoa. Então, a falta total de exercício e o excesso, ou a medida errada, vamos falar assim, não é bom para ninguém. Então, eu trouxe 4 exemplos de exercícios de braço, que vocês podem fazer em casa, por isso eu quis trazer uma coisa bem prática, e 4 exercícios de perna. Tá? Depois, se alguém, eu posso deixar o link, vocês olharem de novo, eu posso disponibilizar, tá? Esse aqui é uma plataforma que eu assino, que é de um colega aqui da Fundação, e eu tenho usado muito para os pacientes que estão em casa no pós-Covid começarem a voltar para atividades de vida diária. E esses exercícios, mais a caminhada, começam a repor essas fibras que a gente perde no pós-Covid. E aí, na medida em que tu vais melhorando, tu vais progredindo nesses exercícios como um remédio que tu vai aumentando a dose. Hoje, o conhecimento sobre o exercício é tão grande que ele é considerado um remédio. Tu tem que saber a dose certa para a pessoa certa. Se você errar, essa medida não funciona. Ou até pode prejudicar a pessoa. Então, olha só que exercício fácil que eu trouxe aqui. Você está sentado. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Vamos lá, está meio lento esse... a pessoa está sentada numa cadeira com as costas retas, ela pega 2 garrafinhas de água e dobra e volta os braços. Tá? Quando os braços sobem, a gente puxa o ar, quando desce, a gente solta o ar. Olha que simples, gente. Todo mundo tem 2 garrafinhas e uma cadeira em casa. Todo mundo pode fazer com segurança esse exercício. Tá? Vou para outro exemplo aqui. 2 garrafinhas também, a pessoa sentada, um ângulo reto, tá? Importante, o ângulo reto e volta lá para cima. Quando os braços descem, solta o ar, quando sobe, puxa o ar. Olha que fácil. Tá? Sempre as costas. Eu tenho problema nos ombros, eu não consigo fazer esse exercício, meus braços não sobem, eu tenho dor no ombro. Bom, aí você não faz. Por isso que a dose certa, o exercício certo para a pessoa certa, tá? Quando você não consegue realizar um movimento, você não faça ele. Se te provoca dor, a gente suspende o movimento. Aí a gente tem outros que substituem. Então, olha aqui esse outro exemplo. Vamos mostrar aqui, vamos ver se roda. Que a internet da Santa Casa é muito usada, então ela também fica lenta. Sobe e desce. Quando sobe, puxa o ar, quando desce, solta o ar. Eu estou olhando assim para ver se está todo mundo me escutando aí, que a gente começa a ficar falando sozinha e não enxergo vocês. Tá? Bem simples. Nesse exercício, raramente a pessoa não consegue fazer, mesmo quem tem problema de ombro. Mas, eu operei meu ombro, não consigo levar até 90 graus. Aí você não tem indicação desse exercício, tá? Eu tenho pacientes que fazem num braço só ou fazem um pouquinho mais baixinho. Ou vêm lá de baixo e sobem até uns 30 graus. E esse outro exemplo, vamos ver se roda, vamos mais rápido aqui, vamos ver se para esse e volta esse. Estão me vendo bem, me escutando bem, Luciana? Sim, perfeito. Sim, Então, tá ótimo, Ju. É que começa a ficar tão silencioso. Não, tá tudo. Eu só vou te lembrar que o nosso horário para encerramento é às 13h15 já, se a gente puder abrir um espacinho para perguntas. Não, eu já estou encerrando, eu só vou mostrar os exercícios aqui e os cuidados que tem que ter, já não estou terminando. Porque demora um pouco para rodar aqui, né? Que droga. Tá? Aqui ela abre e volta os braços, ó. Vamos ver se vai, é um clique só. Então, 2 garrafinhas, sentadinha, vocês enxergam bem aqui, puxa o ar e assopra o ar.
Se o braço não vai até 90 graus, você faz um pouquinho mais baixo, mas é muito difícil se machucar ou fazer alguma coisa errada nesse exercício. Tá, mas quantas vezes eu faço? Bom, você nunca fez exercício, faz 10 vezes de cada e vê como é que tu te sente, né? Os meus pacientes no pós-Covid têm conseguido fazer uma vez por dia, 10 vezes cada exercício de braço deles. E olha esse aqui que fácil. Tá sentadinho também. Ah, até quem tem prótese de quadril faz esse exercício, ó, vai e volta. Bem simples, bem seguro, sentadinho, trabalha abdominal e a perna. Esses exercícios aqui a gente escolheu porque eles são seguros e a maioria das pessoas conseguem realizar eles em casa. Esses exercícios, eles estão de forma diferente no site da Santa Casa, então quem tem Facebook e quiser dar mais uma repassada, é só entrar no Facebook da Santa Casa, colocar vídeos e vai estar tudo isso aqui lá, com pacientes, né, com uma paciente até transplantada, outra usando oxigênio, está disponibilizado sempre no site da Santa Casa. Vocês viram como era simples? Esse aqui sobe, estica a perna e desce. Tá? Pode fazer 10 com uma perna, depois 10 com outra, ou alternando. Quando a gente alterna, a gente faz um pouquinho mais de força na lombar, as costas devem estar sempre bem eretas, a cadeira bem firme. Tá? E falando em cadeira firme, é bem importante que quando se faz qualquer exercício se apoiando numa cadeira, a gente tenha certeza que a cadeira não deslize para frente ou não venha para trás. Então, esse é um exercício que até eu digo para os pacientes fazerem na janela, que é mais firme, mas que não se deve apoiar todo o peso do corpo na cadeira. A força tem que ser feita lá na panturrilha, tá? Só sobe e desce. Posto que a maioria de vocês conhece esses exercícios. E o último, não menos importante, só que ele é o mais difícil, quando a gente tem mais descondicionamento, você também tem que ter cuidado com a cadeira, quando senta, encosta as costas, quando sobe, estica os joelhos. É um exercício muito fácil, muito bom e seguro, tá? Bem tranquilo de fazer. Então, voltando para a nossa apresentação, quais são os cuidados que a gente tem que ter no pós-Covid durante os esforços? Que é a oxigenação, que é a saturação, que é aquele aparelhinho mede, que é a quantidade de oxigênio no nosso corpo não caia de 90%. Uma pessoa, quando é normal, sem doença pulmonar, ela coloca o oxímetro e lá dá 97, 98% de saturação de hemoglobina. Quer dizer que todas as hemoglobinas têm um oxigênio, quase 100% delas têm um oxigênio grudadinho lá. Quando tem o COVID, a gente perde o ferro lá de dentro da hemoglobina, a hemoglobina fica com pouca circulação, ela não leva o oxigênio. Quando a gente coloca o aparelhinho, fica uma porcentagem mais baixa naquele aparelhinho. Então, a gente diz que está com dessaturação, oxigenação baixa, vocês vão ouvir essa expressão. E aí, pacientes que precisam ser hospitalizados, eles chegam a 88, 87% de saturação, eles são hospitalizados. Pacientes que ficam em casa, eles têm que estar acima de 90% de saturação. Isso é uma informação bem importante para quem teve Covid ou vai ter Covid, cuidar a sua saturação, né? E importante que é nos esforços. Quando você está em repouso, a saturação ela tende a ficar mais alta porque tu não está puxando oxigênio, não precisa uma demanda de oxigênio. Quando está em repouso, tu precisa menos oxigênio. Então, a saturação tem que estar um pouco mais alta, mas aos esforços ela não pode cair muito. Então, se você estiver fazendo atividade na sua casa e você se sentir muito cansado, uma dor forte no peito, começar a tossir, se cansar muito, cuidado. Você tem que ver o que é que está acontecendo, tem que procurar um médico. E agora, então, podemos abrir para as dúvidas. Tentei ser bem simplificar, mas a reabilitação é muito complexo. A reabilitação no Covid vai ser muito mais complexo porque a gente não sabe tudo de Covid ainda. Cada paciente que eu tenho, ele é um pouco diferente um do outro. Então, eu ainda tenho muitos questionamentos, né? E algumas
Algumas associações a gente consegue fazer com pacientes que tiveram e têm fibrose pulmonar, que é uma doença que faz uma lesão muito parecida no pulmão que o COVID. Então, a gente tem que se basear em outras doenças na realidade, que falta muito a gente saber do COVID, muito. Então, as perguntas. Obrigada, Julieta. Foi bem bom, assim, a gente aprendeu bastante, acho que já esses exercícios e somado, então, ao conhecimento, né, atrelado ao conhecimento científico, já ajuda a gente no dia a dia. Eu vi ali que a Salomé tem perguntas. Eu também. Esse cansaço, meu marido teve Covid, teve alta agora na quarta-feira, e ele já começou as físicas. Hoje vai ser a quarta. Mas ele ainda sente cansaço de querer ficar só deitado. E aí eu meio que estou puxando ele para sentar mais e tal. Então, eu acho que nesse momento eu devo deixar passar esse. É justamente isso. Qual é a medida de a gente fazer a pessoa se movimentar? A medida do exercício ela é importante. Então, como a senhora pode fazer lá em casa? Coloca o oxímetro e faz ele caminhar uns 3 minutos pela casa. Isso um físio vai fazer provavelmente. Vai caminhar com ele e vai começar a fazer com que ele tenha atividades contínuas. O que a gente quer com atividade contínua? Começar a produzir fibras musculares com resistência, usando oxigênio. O que a gente sabe? Que se a gente faz esse tipo de atividade em quem tem oxigenação muito baixa, não funciona. Porque eu não tenho oxigênio, para que eu vou ter fibra que usa oxigênio? Então, essa falta de vitalidade, esse cansaço que ele tem, essa vontade que tem de ficar deitado, nada mais é do que uma falta, né? Uma deficiência de fibras de resistência. Então, ele faz qualquer coisa, ele levanta, caminha 2, 3 passos e cansa, tem vontade de deitar de novo. Então, essa transição da cama para a atividade física, ela tem que ser lenta. Quando a gente tem um COVID mais grave, hospitalizado, o ideal é que um profissional acompanhe essa pessoa para o retorno à atividade de vida diária. O que a gente sabe? Que o paciente não deve ficar o dia inteiro deitado. É preferível que ele fique mais sentado, recostado, a não ser que ele esteja com uma saturação muito baixa e ele precisa ser pronado ou precisa ficar deitado para manter a saturação. Mas como não é o caso, que ele já foi hospitalizado, já veio para casa, ele precisa gradativamente ir melhorando o condicionamento físico dele. Então, a gente pede para fazer exercícios respiratórios, não só quando o físio vai, mas o físio vai dar umas atividades para ele fazer quando ele não vai. Então, os meus pacientes, eu digo, eu faço uma vez contigo, mas você precisa fazer mais 2 vezes sozinho. Então, eu ensino bem o exercício para o paciente fazer um pouco mais, porque o tempo que ele fica deitado é muito maior do que o tempo de fazer. Então, a recuperação é muito mais demorada. Então, fazer na medida certa, um pouquinho por vez, de acordo com a resistência, é bem importante. Então, o físio vai orientar lá quanto fazer, porque está vendo como é que está o paciente, sabe quanto que o paciente aguenta até desaturar, porque ele vai desaturar nesse primeiro momento, a oxigenação vai cair, porque o pulmão não está completamente desinflamado, a gente fica com o pulmão inflamado um tempo, e aí o pulmão não faz aquela troquinha lá do alvéolo, ele fica ainda fechadinho, e aí a gente faz exercício respiratório para abrir os alvéolos, e mais exercícios físicos para ir repondo essas perdas de fibras musculares. Então, tem que ser uma coisa gradativa, e a gente diz assim, que são, durante o dia, vários pouquinhos, do que uma vez no dia um montão. Então, é fazer um exercício de manhã, fazer outro de tarde, fazer mais um respiratório antes de dormir, dar uma caminhadinha no melhor hora do dia, né? Alguns pacientes, eu prescrevo 3 minutos de caminhada, e a pessoa já fica liquidada com 3 minutos. Mas é assim mesmo, a gente começa com um pouquinho e a cada semana vai dando uma sobrecarga e espera o corpo adaptar. Na outra semana, uma sobrecarga e espera adaptar. É porque a saturação dele está bem boa. Até tá boa? Eu comprei o aparelho, então depois que põe a gente mede, depois que ele faz algum esforço, daí está em 94, 95. Mas é bem aceitável, até 90 é bem aceitável cair. E como ele perdeu muita massa muscular,
Então, as pernas dele tá mais fracas, sabe? Muito. E é isso que cansa, né? E é isso que E cansa. daí ele cansa muito rápido. Mas perto de tudo, o quadro que aconteceu, ele tá muito bem. Tá muito bem. Vai recuperando, né? Vai reabilitando. E ele consegue dar uns passos, tipo 5 a 6 passos, sem o andador, né? Então, é incrível como o músculo falta, né? Meu Falta problema é a tal da horrores. cama, é muita cama. Tem que ir aos pouquinhos tirando, né? Deixando ele mais sentadinho. Combinar assim, ó, que só deita uma vez durante o dia, a cama é para dormir de noite, e a gente faz isso no hospital também, né? A gente vai começando botando primeiro o paciente sentado, depois a gente vai começar caminhando com ele, e até que ele só deita na cama para dormir de noite ou para dar uma cesteadinha. Realmente, a cama ela continua fazendo com que os músculos não sejam ativados, e aí tu continua perdendo músculo, isso que é o problema. Um paciente numa unidade de terapia intensiva, numa UTI, perde por dia 4% da sua musculatura. Então, você imagina que você vem entubado, fica muito tempo numa cama, todo dia tu está perdendo músculo se tu não faz, né? Se tu fica completamente sem a gravidade. Então, a gente perde muito rápido mesmo, infelizmente. Agora, em relação a mim, assim, ó, eu tive o Covid, e aí eu só fiquei naquela fase de dormir, prostração, às vezes sem apetite, mas o que eu observei, eu não fiz nenhum exame pós ainda. Que, por exemplo, se eu subo a escada, quando eu estava lá no hospital, eu estava no segundo andar, quando o elevador estava cheio, eu estava indo pela escada. Aí eu subia o primeiro lance, e daí eu subia normal. Chegava na metade, eu tinha que parar, devido à minha falta de ar. Então, isso é tudo em função ainda do Covid, né? É tudo em função do Covid. A gente sabe que ele é uma doença inflamatória e sistêmica. Tem pessoas que afeta o baço. Incrível, a gente fala um pouco isso na mídia, né? Mas eu tive uma paciente que ela teve, em vez de uma trombose no pulmão, que é o que todo mundo fala, teve uma trombose no baço. Então, quer dizer, é sistêmico e a gente sente por um tempo depois que já se passou aquele tempo de contaminação, aquela fase inflamatória, que você já não passa mais o vírus, você já não tem mais sintoma, o músculo ainda sente. Parece que ainda fica, ele faz uma doença que a gente chama de miopatia, ele faz uma doença muscular, e é difícil alguém não sentir nada, até pacientes leves que eu tenho, sentem dificuldade para subir uma escada, subir uma lomba, voltar a fazer o que fazia, sente, e é do Covid. Muito obrigada, querida. Obrigada. Ribas. Alô, boa tarde, doutora. Bom? Eu estava ouvindo a Salomé falar, aí foi aumentando as minhas perguntas. Né? Dias de hoje, seria interessante que as pessoas tivessem um oxímetro em casa, e existe alguma marca que possa indicar ou qualquer coisa? Compra-se em farmácia? O ideal é comprar numa farmácia, que se você vê que o equipamento não está funcionando, você troca, né? Claro que às vezes a gente não encontra, compra pela internet, mas tudo vem da China. Perfeito. Não temos nenhum oxímetro feito no Brasil. Mas que eu tenha conhecimento. Eles dão o problema e já vão dando a solução. Claro, claro. É fogo, eu nem vou entrar nesse mérito. Isso. E as bolhas, aquela garrafa com bolhas, aquele negócio de ficar soprando, e tem um instrumento também assim, né? Seria interessante esse tipo de exercício no diário para quem tiver sentir comprometido? Assim, eu não trouxe a garrafinha aqui porque ela precisa ser feita numa medida, então, assim, a PUC publicou esse artigo e eles descobriram que se você fizer uma garrafinha com uma coluna de água de 10 centímetros, então essas garrafinhas de 500 ml, tá? Depois eu posso disponibilizar as medidas também, se quiserem fazer, 500 ml com uma coluna de água de 10 centímetros e a garrafa fica fechada, um orifício para o ar sair de 8 milímetros e um canudo que tem que ir até o fundo da garrafa, com uma abertura também de 8 milímetros. Ah, você deve fazer. Eu vou mostrar uma aqui, já que eu estou compartilhando tela ainda, eu posso mostrar uma? Dá tempo?
Que eu acho que isso é uma coisa interessante que dá para a gente... Vamos ver se eu estou compartilhando tela aqui ainda. Só um segundinho, bem rapidinho, só para matar essa pergunta aí, que eu acho bem importante. Eu vou mostrar aqui o que eu mandei para uma paciente, tá? Olha ali, vamos ver se vocês conseguem enxergar. A paciente Essa é um exemplo, tá? Vocês estão vendo essa garrafinha? É assim que ela funciona, ó. Sim. Era bem assim que o senhor estava falando, né? Borbulha a água. Justo. E tem um tempo, tem todo um procedimento, né? Isso, você então tem que fazer ela na medida certa. Certo. Mas fora isso, eu acho que tem um aparelho, ou pelo menos eu vi já na mídia, alguém usando um aparelhinho que comprou. Isso, então existe o que a gente também chama de EPAP, o nome. Todos eles fazem pressão expiratória positiva. O que quer dizer? Que quando eu estou assoprando o aparelho, lá dentro daquele saquinho alveolar fica uma pressão, e quando eu termino de soltar o ar, ele não fecha, ele fica com uma pressãozinha. Então, eu puxo o ar, começo a soprar no canudinho ou no dispositivo, e aí ele vai esvaziando e fica com um pouquinho. Então, ele não fecha, não colaba, não cicatriza, e a gente não perde aquele alvéolo. Então, a gente chama isso de pressão positiva. Vocês conhecem isso pelos equipamentos de não invasiva, aqueles equipamentos que as pessoas que têm apneia do sono usam, que a gente chama de CPAP, que é uma pressão de ar que entra e mantém os alvéolos abertos, e é mecânico e intermitente, né? Tu bota o aparelho, ele fica funcionando. Tu puxa e solta o ar, e o aparelho só manda mais pressão de ar. Existe a EPAP, que é isso que o senhor está falando, que é uma válvula onde você assopra, e essa pressão também é de 12 centímetros de água, e existe o selo da água, que é isso que eu mostrei, que é uma garrafinha de 10. Só que a diferença entre a garrafinha e o EPAP é que a garrafinha ela é fluxo dependente. Quando a gente está soprando, está mantendo a pressão de 12 centímetros lá no pulmão, está deixando o pulmão aberto. Quando para a pressão. E o EPAP é linear, tu fica soprando e o tempo todo ela fica a mesma pressão até terminar o ar. E esses equipamentos, às vezes, agora a gente aqui em Porto Alegre não encontra mais, está falta. E quanto ao dímero, falou Bem rapidamente ali, o dímero seria interessante se fazer volta e meia. O dímero seria aquele para ver se tu tem propensão a trombose. Trombose, isso. Né? Então, seria um exame que a gente deveria fazer mais seguido no seu check-up? Isso fica a critério médico. Então, dependendo do Covid que você tem um Covid com muitos sintomas, o médico vai te pedir tomografia e dedímeros para ver se ele precisa de tu usar corticoide e anticoagulante. Se o teu dedímero é baixo, você não precisa de anticoagulante. Então, acima de 2.000 dedímeros, a gente diz que tem que fazer uma anticoagulação plena. Você usa 2 comprimidos de xarelto por dia. Quando você tem dedímeros abaixo de 500, você nem precisa usar anticoagulante. Então, vai depender do teu critério médico, dessa avaliação médica clínica, né? E ele tem que pedir os exames. A gente não pode chegar lá e fazer os exames. O médico tem que solicitar. E o Covid também pode gerar miopatia. Ele gera miopatia, ele não pode. Não, ele gera. Casualmente, eu tive um colega que ele teve Covid, aí o neto foi parar no hospital com uma miopatia. Né? Como conviveram junto, agora está fazendo um tratamento de 3 meses tomando antibiótico, o garoto. Uhum. Né? E foi justamente aquele periocardiomiopatia, um nome desse tamanho. Mas aí tem 2 coisas diferentes. Uma coisa é miopatia, outra é miocardiopatia. Então, a inflamação ela pode dar em todos os músculos ou especificamente no coração. No menino, provavelmente, ele fez uma inflamação no músculo cardíaco. E olha só, nosso músculo cardíaco é cheio de fibra de mitocôndria, cheio daquilo que eu estava dizendo que é aquele músculo de resistência, que ele tem muito uso de oxigênio ali. E o Covid inflama tudo e esse mecanismo não funciona. Não funcionando, a gente não obtém energia. Então, o que eu vejo? Não tem nenhum paciente que não tenha queixa muscular. Se fala pouco isso na mídia, né? Mas se fala em reabilitação, por quê? Porque quase todos ficam com comprometimento muscular ou pelo menos uma perda, né?
e varia conforme a doença. Doença grave, muita perda, doença leve, pouca perda, enfim. Perfeito, Pacientes doutora. que correm muito, que são atletas, que correm 9 quilômetros por dia, não conseguem voltar a correr, sentem muita dor, porque as fibras faltam, e aí libera ácido lático, que é o subproduto das outras fibras, e sentem muita dor. Então, até eu tenho dificuldade com pessoas que eram atletas, que faziam ciclismo e corriam, e agora precisam voltar gradativamente, porque elas não vão conseguir correr 9 quilômetros, elas vão ter que começar a caminhar 30, caminhar 1 hora, dar uma troteadinha, para depois fazer isso, adaptar de novo o corpo. É bem isso mesmo. Muito obrigado. Teria mais umas 20 perguntas, mas a gente não tem tempo também. Obrigado, pessoal. Pessoal, mais alguém? Luciana, quer perguntar? Quero. Eu gostaria de saber se o simples fato de assoprar balão em casa já não ajudaria, que eu faço bastante fisioterapia respiratória, porque eu tenho asma, então sou contra medicação, né? Me ajudo o mais que eu posso. Então, muitas vezes eu estou assoprando balão, né, estimular. Eu acho que nesse caso também fica bom, né? Também ajuda. Só para contribuir, só para ver se contribui. Assim, né? o que eu vou lhe dizer? Bem importante, a medicação da asma hoje, ela é muito bem estudada, ela é muito bem garantida. Quem tem asma deve usar uma medicação de uso contínuo, deve ter um acompanhamento médico. E o fato de a senhora soprar o balão, a gente não sabe quanta pressão esse balão está gerando no pulmão. Por isso a PUC fez a garrafinha e fez essa medida na garrafinha, que é 10 centímetros de água, um orifício de 8, um canudinho com um diâmetro de 8, porque essa medida vai ser uma pressão de 12 centímetros lá dentro do pulmão. O balão, quando a gente assopra, a gente não sabe qual é a elastância, qual a força que tu vai fazer. Então, ele tem poeira dentro. Então, você que tem asma, não é indicado fazer o balão, porque ele tem uma poeira lá que pode piorar, inclusive, a tua asma. O ideal é que você faça esses exercícios com os braços, que são muito mais seguros. Você vai não ter nenhum risco de estar inalando nada, né? Nenhum risco de fazer uma crise asmática com poeira ou com uma pressão aumentada, tá? Obrigada. É bom a gente saber que não está fazendo a coisa mais certa, né? Tem que, claro, a gente tem que buscar sempre a melhor informação, né? Sempre a melhor informação. Sim. Doutora, até porque isso aí eu já venho fazendo há bastante tempo, então daqui a um pouco já caiu, eu não né? faria, eu acho que não é uma boa senhora fazer, não, porque realmente o balão, ele até hoje em dia, eles estão tentando produzir com uma poeira menor, só que o balão, para ele abrir, ele precisa um talco lá dentro, senão ele gruda, a borracha gruda, né? Então, ele precisa um talco para não colar, e esse talco, a gente sempre fica uma coisa, né? Isso não faz bem. A gente não sabe o que isso pode fazer no seu brônquio. E ele pode inflamar mais o brônquio. Sim. Então, não tem indicação. Ele tem contraindicação, inclusive. Alguém estava se manifestando, quem era? Não, eu gostaria de colaborar com a doutora. Assim, eu peguei a Covid em setembro e tive 22 dias hospitalizado, 4 dias na UTI, e realmente tudo que ela falou aí agora, essas fisioterapias aí, todas elas eu fiz. E posso dizer para a Salomé, inclusive, sobre parece que é o esposo dela, né? Realmente demoram bastante. Eu, por exemplo, 2 meses depois que eu tive a Covid, eu ainda sentia essa dificuldade. Eu, na verdade, fui melhorar lá por janeiro. Janeiro que eu comecei a fazer uma atividade física. Hoje eu estou bem, né? Mas a recuperação é bem complicada também. Era isso, era só para colaborar aí com o pessoal. Muito obrigado. Legal, Sérgio, obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta?
Mais alguém? Não é pergunta. Não é pergunta. Eu quero assim explicar essas atividades físicas que ela nos mostrou aí. Nós fazemos com a nossa professora Aline, sabe? Porque ela faz, e também a Karen no alongamento, e a Aline na ocupacional, ela faz nas garrafinhas. Todas esses exercícios nós fazemos. Então, muito bom. Excelente. E ela, Sim, no PGS, alongamento. Ela faz, sim, ela, na atividade ocupacional, ela faz essas atividades, todas nós fazemos. É muito boa, sim, muito boa. Que ótimo, ótimo. E somos bem cuidadas, graças a Deus. Aí a nossa associação, né? Muito obrigada. Temos que convencer mais gente, né, Mari? Para entrar no nosso grupinho de saúde. Sim. Entrar no trem da saúde, né? Falou. Entrar no trenzinho da saúde. A Salô estava mandando pelo WhatsApp lá, a gente faz vários desses exercícios nas aulas, e a gente pensando, né, puxa, e, né, a gente podia estar ajudando tantos associados nesse momento, então quem faz parte vai chamando os colegas, né? Às vezes é difícil de começar, mas depois que começa a gente percebe quanto faz bem, né? Elias, eu acho que a maior barreira é o acesso pelo Zoom, que muita gente não sabe, mas é só entrar em contato que as gurias ensinam, dão orientação, e depois que entrou na primeira aula é fácil. Uma primeira vez mostrando o movimento, a respiração, e vocês podem fazer em grupo, inclusive se olhando, né? As pessoas se olhando e fazendo. Hoje a tecnologia vai ter que nos auxiliar nessa forma. A gente aqui, nós estamos fazendo 50 pacientes que estão em lista de transplante, a gente faz exercício por vídeo com eles, que eles não podem ficar parados. Então, hoje, todos os pacientes que faziam aqui presencial, a gente tem fisioterapeutas com vídeo e câmeras, por isso que eu até fiz por aqui, que era melhor, e eles estão fazendo exercícios respiratórios, de braço, de perna, por vídeo, assim, simultâneo, que funciona muito melhor do que a gente fazer sozinho em casa. Né? Se alguém puder assistir o exercício enquanto a senhora faz, é muito mais seguro, né? Essa é a nossa preocupação. Fazer sempre com alguém com um olho, né? Não, graças a Deus, as nossas professoras são muito eficientes e elas agora estão aplicando também, a Karen também está aplicando, a Aline também já aplicava a Aline a respiração, entendeu? São muito boas, graças a Deus. Não por Estão bem assistidas. Eu estou dizendo o que acontece, o que nós estamos recebendo delas, entendeu? Ótimo. Muito bom, fico muito feliz. Obrigada, Mari. Pereira, quer falar? Não? Todo mundo calou. Pessoal, mais alguém? Eu acho que a apresentação foi muito rica, Juliana. Eu realmente gostei muito. Para mim foi super válida essa nossa tarde aqui. Foi muito bom. Muito demais. Estou feliz. Muito boa mesmo, parabéns. Às vezes a gente fica destrenada de uma linguagem mais simples, então eu tentei me esforçar para não complicar. Não, mas às vezes eu não consegui. Foi bem visual, bem da prática mesmo. Muito boa, muito boa. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa foto, então, pessoal. Chegar pertinho da câmera. Temos 2 telas. Não, temos uma só hoje, né? Só uma. Tá bom. Vai ser uma foto tinha 2, mas agora acho que o pessoal deve sair. 1, 2, 3. Pronto. Julieta, então, obrigada pela tua presença. Obrigada também. Bastante para a gente aprendeu bastante. Agora vamos ter em prática, né, os exercícios. Espero que em alguma outra oportunidade mais adiante a gente volte para falar de coisas mais leves, quem sabe. Momentos melhores virão. Verdade. Se Deus quiser. Você cuide e se mantenha procurando gente.
Muito agradecida mesmo pelas indicações, pelos ensinamentos, e que a gente possamos seguir a risca, né, gurias? Vamos que vamos, né? Verinha, tem que fazer exercício com nós, hein? Todo mundo se cuidando. Pois é, vou ter que dar um jeitinho diferente aqui Tô na minha encanada agora, Vera. A Vera caminha na praia, gente. Já tá Pode ensinada. abrir o microfone, Alice. 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 Desculpa. Aí. Oi, Laura. Tudo Posso fazer bom? uma pergunta aqui? Não, eu mandei até para duas colegas da CRT, mas o link elas que não conseguiram abrir, mas acho que elas têm que falar com vocês para poder ter autorização, né? Isso, tem que falar com a gente que daí a gente orienta como que funciona, tá? Pode me passar lá o nome delas. Tá, eu falei para elas, mas já não estou conseguindo abrir, mas eu vou então falar com elas. Tá bom, obrigada. Muito boa, muito boa palestra. Gente, obrigada a todos. Obrigada, amanhã tem mais, né? Foi ótimo. Obrigada, uma boa tarde, um abraço. Obrigada pela presença. Obrigada. Beijão. Esperamos vocês amanhã de tarde. Abraço a todos. Tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, boa tarde. Tchau.